Desejo cumprimentar a todos com a palavra do Senhor. Quero pedir para aqueles que assim podem fazê-lo, tomar os nossos assentos, por gentileza. Aleluia! Quero externar os meus agradecimentos e como também felicitar os órgãos que estão aniversariando, e quero também transmitir-lhes um abraço fraternal do meu pastor, da Nova Tavares, e também da minha digna esposa. Ela pede para que eu transmita um abraço fraternal às irmãs e a paz, pois ela não pode estar comigo, pois ela está neste momento em reunião da União das Senhoras. Aleluia, Jesus! E fico sabedor que a mocidade já está. Então quero deixar para a vossa meditação Ruth capítulo 2, versículo 12, para que posteriormente vocês meditarem. É o presente de Deus que eu deixo para a vossa meditação. Queridos, quero agradecer também a Deus pela vida dos companheiros do ministério, a cada presbítero, a cada diácono, a cada obreiro, agradecendo, conhecendo alguns e havendo outros. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto e agradeço a Deus pela vida do meu amigo, companheiro, pastor Léo, e agradeço a esta igreja na pessoa dele. Eu quero ler um texto que está escrito no capítulo 4 do livro de Neemias, pois eu quero também parabenizar pelo tema tão bem sugestivo, reconstruindo uma história. E eu quero ler este texto associando assim este tema tão bem sugestivo. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2 está escrito: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Queridos, nós temos terminado o versículo 2 com uma indagação e o 3 com uma afronta. O 3 diz: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Você poderia, por gentileza, eu quero trazer uma mensagem, e como o tema está bem contextualizado, eu queria que você olhasse para quem está à sua direita e dissesse: hoje. Mas diga com força, diga hoje. Eu vou recomeçar a reconstruir. Diga, está ouvindo? Com as pedras que foram queimadas. Queridos, eu quero não perder tempo, mas pedir a vossa atenção e a vossa permissão para ater-me em um contexto histórico, para que possamos entender esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando assim, cerca de 4, 5 dias atrás, recebi o convite da mão do vosso pastor para ir em Maceió, e Deus me desceu ao coração esta mensagem. A verdade é que nós temos aqui histórias. Nós bem sabemos que estamos falando de Jerusalém, mas principalmente de quem dá sentido a Jerusalém, que eram os judeus. E nós sabemos que quando Deus criou os israelitas, quando Deus escolheu o seu povo, foi para um propósito, para que o povo fosse sacerdócio para toda a terra, para que diante de Israel, diante daquele povo, toda a terra, todas as nações, soubessem que nos céus tinha um Deus que abria a mar, tinha um Deus que fazia os montes saltar como o carneiro, e os outeiros saltar como o cordeiro, conforme o louvor do Salmo 114. Um Deus que fazia o Jordão tornar atrás,
um Deus que ouve oração e um Deus que responde oração. Então, Deus criou Israel com todo carinho, que eu não quero até detalhe, e promete bênção para Israel. E os dias se passam. A verdade é que Juízes capítulo 2, versículo 10, quando Moisés já não era mais, agora Josué já tinha entrado na terra prometida. Então Josué, antes de morrer, faz menção para que o povo não se entrelaçasse com os cananeus, com os jebuseus, com os gigaseus, com os heveus, enfim, com todos aqueles que habitavam nas terras de Canaã. E quando aquele povo recebeu esta mensagem, agora diz a Bíblia que o povo disse amém, nós vamos cumprir isso daí. Mas o capítulo 2 de Juízes, versículo 10, diz que morrendo Josué e também morrendo os anciões, então levantou uma geração nova, que não tinha visto os feitos do Senhor, e nem tinha conhecido ao Senhor, e nem tinha andado nos seus caminhos. Então, na verdade, aquela nova geração começou a trazer situações pejorativas para o contexto espiritual. Os irmãos sabem, eu não quero ter detalhe, pois o tempo não me permitiria, mas quantas desobediências o povo começou a encarar cara a cara por conta da desobediência de Deus. Ora, Israel tinha uma história, e para melhorar, Israel agora estava habitando em Jerusalém, mais precisamente as tribos de Judá. E quando os tempos vão passando, chega um período que o povo ficou frio, que o povo ficou desanimado. Aí Deus envia o profeta Elias, e Elias agora traz um renovo espiritual. Passando Elias, o povo fala e reclama da falta de milagre de Deus. Então Deus levanta o profeta Eliseu, fazendo a água amarga fica doce, fazendo o sal tornar açúcar, fazendo um machado, um ferro flutuar na água, e o povo dava glória a Deus. Mas quando passa o processo do ministério daquele homem do profeta Eliseu, agora o povo começa a adentrar em uma injustiça social. Ou seja, aqueles irmãos de Jerusalém que eram mais ricos, eles agora começaram a tirar casquinha dos mais pobres e emprestavam dinheiro a um juro altíssimo e exorbitante. Então aqueles pobres aceitavam por necessidade, e quando não podia pagar, então eles confiscavam os seus bens dentro dos próprios irmãos israelitas, e além de confiscar os seus bens, ainda tomava filhos e filhas para trabalharem no campo como os seus escravos. Então Deus levanta o profeta Miqueias contra a injustiça social. Então Miqueias traz uma mensagem para que o povo acabasse com isso. Aí o povo não teve ouvido e queria oferecer sacrifício a Deus, apresentando carneiros e animais. Então Deus usa o profeta e diz: escute aqui, eu não me alegro com sacrifício de carneiro nem de animal, eu alegro-me com o coração arrependido e com o espírito voluntário. É isso que alegra o meu coração. Passa-se o tempo, agora o povo entra num caos novamente. O povo se enxugarece por conta da riqueza, esquece que era Deus que provia. Aí Deus levanta o profeta Joel, e o profeta Joel traz uma mensagem de juízo. Mas Deus, sendo tão bom, ele termina a mensagem para Joel dando pressuposto de vida e de prosperidade. Passa o profeta Joel, aí vem o profeta Abacuque, seguindo a cronologia dos tempos. Quando o profeta Abacuque chega, ele encontra o caos totalmente. Então ele traz uma mensagem de esperança e de fé, e ele até retrata que acontecesse o pior, mas a salvação dele e a alegria dele no Senhor, ele não ia abrir mão. Então, na verdade, agora o povo entra pelo pior caminho. Eu estou dando uma introdução. A verdade é que quando aquele povo, agora sem um tempo de silêncio, depois da morte do rei Uzias, agora o povo começa, escute o que eu vou pregar nessa introdução, é bíblico. Eu não vim aqui pregar doutrina nem costumes. Eu estou fazendo uma introdução bíblica para que nós entendamos a mensagem. Então agora, o povo entrou em um período, em uma situação devastadora.
Deus agora precisava repreender o povo. Por quê? Porque as moças se ensoberbeceram com o costume dos cananeus. As mulheres e as moças cananeias tinham o costume de usar uma caixinha de perfume em volta de um trançadinho no pescoço. E por onde elas passavam, elas atraíam sensualidade pelo cheiro daquele perfume. Aquelas moças cananeias colocavam vestidos sensuais, colocavam o melhor do tecido oriental, colocavam cintos largos com fivelas de ouro e saía pelas ruas das suas cidades, esbanjando sensualidade e atraindo a atenção de todos os homens. Então as moças de Jerusalém adentraram neste costume e o povo começou a desobedecer. Então o sacrifício no dia do sábado era raquítico, era cultos e adoração a Deus, que na linguagem atual não se havia um amém e não se havia glória. Israel tinha uma história. Então Deus agora não encontra, vai dar no palácio de Judá, lá dentro de Jerusalém, e encontra Isaías, superintendente de assuntos internacionais do rei. Então ele levanta o profeta Isaías e diz: Isaías, eu quero falar com o meu povo. Aleluia! Capítulo 1, versículo 2, Isaías recebe a ordem, e Isaías chega dentro de Jerusalém dizendo: ouvi, ó terras, ouve, ó céu, porque assim diz o Senhor. Aleluia! Vi, os criei e os engrandeci, e eles se revoltaram contra mim. Oh, glória a Jesus! Aí ele vai mais profundo no versículo 3. Ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me obedece. Olha aqui, você pode conferir depois no Isaías capítulo 3. Você vai encontrar o que eu vou falar agora. As moças cananeias, elas colocavam os brilhantes brincos nas orelhas, colocavam piercing no nariz, e colocavam tornozeleira de ouro, correntinha de ouro, no cotovelo, na perna e na perna. E as moças de Jerusalém adentraram por elas. Mas Deus era tão bom, que agora no versículo 18, ele leva o profeta a uma mensagem de arrependimento, e ele usa o ápice da tonalidade oriental. Porque nós que vivamos aqui, que vivemos no Nordeste, nós sabemos que tem algumas cores de tinta, que quando ela mancha uma camisa, acabou aquele tecido. Eu trabalho em uma empresa, em uma usina, e muitas vezes eu chego em casa, eu me melo com uma tinta ou com graxa, que a minha esposa, a camisa nova, diz: acabou, não tem mais jeito, você perdeu, não tem antídoto, não tem sabão que possa limpar. Então a tonalidade mais forte do mundo oriental, quando tocava em qualquer tecido, se perdia, se chamava escalar de carmesim. Era isso o conhecimento habitual do povo. Aí Deus, olhando para o povo, sabendo que o povo tinha uma história nas suas mãos, ele diz: Isaías, diga ao meu povo, o que, Senhor? Diga a eles que o pecado deles pode ser como a escarlate. Eu vou tornar preto como a escarlate. Porque assim Deus é o Senhor. É o Deus que conserva a história. Mas infelizmente o povo não tem ouvido. Aí vem o capítulo 3, versículo 23 e 24. Aí Isaías traz agora uma mensagem de juízo e diz: assim diz o Senhor, no lugar das trepaduras de cabelo, era cabelo de toda cor. Aí diz o profeta: no lugar das trepaduras de cabelo, diz o Senhor que vai deixar tudo careca. No lugar do perfume, eu vou tirar o perfume e vou botar camisa dentro de Jerusalém. Vou tirar o cinto e vou botar uma corda. Vou tirar o pó da cara e vou queimar fogo. Não demorou muito.
entrar em Jerusalém nem a sua cercania, e nem podia sair. E sem ninguém poder entrar, não entrava ali mesmo. E sem poder sair, não saía para buscar. E isso implicou que o comércio de Israel foi desfalecendo. Os homens de guerra foram perdendo a força. Diz o contexto histórico que alguns soldados e aquelas pessoas mais pobres, menos favorecidas, o estômago abria uma lacuna, um rumor, que muitos deles pegavam um pedaço de escudos, figuras inanimadas, pegavam solas de sapato e começavam a rasgar o dente para preencher uma lacuna. Aquela nação que foi a mais higienizada, que se um cuspe de alguém tocasse no outro, era imundo. Tudo que era digero, se tocasse alguém, era imundo. Mas a história diz que agora dentro de Jerusalém, por causa do cerco, aquela cidade que se alguém tocasse no cadáver se tornava imundo. O contexto histórico diz que aqueles menos favorecidos iam morrendo no meio da rua. Os soldados sem força mais de lutar porque não tinha sustentação sólida. Agora aqueles soldados começaram a desfalecer. Enquanto em cada esquina ia morrendo alguém, a putrefação ia reinando dentro de Jerusalém. E pela putrefação a carniça estava. Agora não exalava-se mais perfume, mas a carniça tomava conta. A Bíblia diz que Nabucodonosor dá ordem e Nabuzaradã invade a cidade. E ele vai no melhor de Deus. A Bíblia diz que ele destrói a casa dos nobres, destrói o palácio. E agora vai no melhor de Deus para o povo. Destrói o templo. E destruindo o templo acabava a história. Aleluia, Jesus. Quando eles invadem o templo, destrói o templo, pega os discípulos, pega as mulheres, muitas coisas pelo cabelo. Diz o contexto histórico que aquelas monte de cabelo vinham na mão dos soldados e muitas saíam correndo pela rua de Jerusalém sem a metade do cabelo da cabeça. Agora, no lugar do cinto, a história diz que os soldados caldeus e babilônicos arrastavam com cintos, com corda para o cativeiro babilônico. E para terminar, para piorar, dentro de tudo isso, o que dava contexto sólido a uma história de uma cidade, o que dava vergonha, o que dava respeito, o que dava pudor, o que fazia uma cidade ser respeitada e ter um contexto histórico eram os muros. No tempo oriental, irmão, você percebe que ainda hoje a nossa história relata isso como evidência. Muralha da China, a muralha lá de Berlim, era porque cidades muradas no Antigo Testamento, na antiga Palestina, podia ser rica como for, se não tivesse muro não tinha história. Se não tivesse muro não tinha vergonha, era uma cidade desprovida. Agora depois deles arrastarem tudo, aí os soldados vão no muro e destroem os muros da cidade. E para piorar, toca fogo nas portas. E o fogo passa para as pedras. E agora a Bíblia diz que tanto os irmãos de Israel, Edom, todas as nações que vibravam para o fim de Israel, batia no pé e dizia: valeu, Nabucodonosor! Parabéns, Nabucodonosor! Israel nunca mais vai voltar a existir! Sumiu do mapa, acabou! E os inimigos achavam que não. Os tempos passados, 70 anos de cativeiro. Só para você ter ideia, cativeiro, aqui assim da filha do coração. Vocês sabem, principalmente os adolescentes, as nossas moças, que as mamães estão aqui, os papais, como é bom ser hoje, levanta às 7 horas, 8 horas para a escola, quando cedo, já está a vitamina, já está o cálcio, já está o cereal, já está a fruta lá, tudo selecionado. Só é comer, é liberdade. Era assim que Deus tratava Israel. Agora no cativeiro, ia de ralar.
Os 70 anos passa que eu não quero ter detalhe nisso. Cidade acabada, sem vida, sem perspectiva de restauração. Oh, aleluia. O inimigo olhava para o conjunto, aqueles cantores que cantavam nos degraus quando o templo estava de pé, que diziam: quero ver vocês cantar agora naquele dia que vocês cantavam quando vocês tinham história, quando vocês tinham vida lá em Sião. Eles olhavam para os inimigos e diziam: nós não podemos cantar, estando nós ainda em terra estranha. Oh, o melhor de Deus estava na Babilônia, estava lá escondido o tesouro que Nabucodonosor tinha levado e foi escondido nas profundezas. Tinha colocado porta de bronze, ferrolho de ferro, e dizia: aqui nunca mais a história de Jerusalém, os tesouros nunca mais. Aí eu acredito que um daqueles jovens abençoados, afogueado como tem aqui, no meio da pressão dos inimigos, levantou, pegou a sua harpa que já estava pendurada e começou a cantar, conjecturando: chora, Israel, Babilônia não é teu lugar, é o meu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te liberará. Chora agora. Quando eles começam a cantar, Jeová levanta do trono e diz: eu vou tomar o meu servo, sim, que serve Jerusalém nunca mais. Os caminhos estão tortos. Aí disse Deus: eu vou na frente e vou tornar tudo para mim. Não vai ter mas, Senhor, o melhor que tu nos deste está guardado no porão. O tesouro está escondido lá na escuridão. Aí Deus disse: isso não é problema. Eu vou quebrar o terror de ferro, vou me quebrar essa Aí Ciro disse: não é problema, ninguém acredita que vocês vão voltar. Pegou as melhores sementes de Babilônia e cada família com um saco de cimento nas costas, cimento boa, a melhor da Palestina na antiguidade. Agora imagine, aqueles que estavam aparentemente sem história estavam voltando, e por onde eles passavam, diz o Salmo 126, foi bonito demais. Quando ninguém mais acreditava, aí já vem a família, já vem aquela turma em fila, a primeira leva, com o saco nas costas. E por onde eles passavam, eles fizeram questão de fazer o mesmo. Aí o salmista disse: as nações ficavam pasmadas, a nossa boca se encheu de beijo, e a nossa língua foi um canto do louro. Então até se não acreditavam, os nossos inimigos paravam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí a gente batia no peito e dizia: é verdade, grande coisa fez o Senhor por nós. Chegaram em Jerusalém, a terra estava seca.
alguém visitar a cidadela do Suzano, aonde tinha um jovem, se fosse hoje ele era um dos maestros do nosso conjunto de moças. Aí quando uma turma vai, aquele jovem não tinha habitado em Jerusalém, mas ele tinha crescido com o que os pais dele tinham contado, o que os irmãos cantavam no cativeiro, e dentro dele nasceu aquela história. Aí quando uma turma volta para fazer uma visita, aí volta Hanani. E quando chega no palácio do rei, encontra Neemias. E a primeira pergunta, seguindo a Bíblia, Neemias diz: como está Jerusalém? Como está aqueles irmãos que escaparam do cativeiro? Sabe qual foi a resposta? Hanani olhou para Neemias e disse: Neemias, o povo está numa miséria só. As portas queimadas, os muros queimados. É só desgraça. Em outras palavras, precisa reconstruir de novo a nossa história, Neemias. Aleluia! Nós estamos ainda nessa história. Aí aquilo fecha o coração de Neemias. Aquilo fecha. E quando fecha, Neemias entra no jejum, na oração. E vai no rei e diz: eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso reconstruir os muros de Jerusalém, porque Jerusalém está em vergonha desse inimigo. Jerusalém está exposta aos inimigos. Neste texto que nós lemos está os 4 contextos. Aqui estão os amonitas, estão os filisteus, estão os samaritanos e estão outras nações. E eles entravam e saíam a hora que queria dentro de Jerusalém. E Jerusalém não podia rever essa história. Aí o rei da ordem a Neemias. Neemias volta para Jerusalém. É aqui que eu quero pregar. Isso é só a tradução, você não entendeu. Aleluia, Jesus! Aí Neemias pega os aparatos, porque Deus disse: volte e vai reconstruir a história. Glória a Deus! Quando Neemias chega em Jerusalém, chega de noite. Depois de 3 dias, a miséria estava tão grande, ele pega o único cavalo que foi montado e vai dar uma volta para ver a situação da cidade. Aí ele vai na porta das ovelhas, vai na porta dos motudos, para os 4 cantos. E sabe o que tinha? Poeira, monturo e pedras queimadas. Aí ele volta, capítulo 2. Ele volta com um plano de restauração, com um plano de reconstrução da história. E quando ele chega, que apresenta os irmãos disseram: não tem jeito não, né? A nossa história já está acabada. Mas nós temos que reconstruir. Nós temos uma história. Neemias, o que é que tem, Neemias? Só pedras que foram queimadas. Como é que a gente vai fazer? Os inimigos também sabiam disso. O problema está aqui. Porque tanto para os de Jerusalém, como para os amonitas e os filisteus, eles sabiam que o muro de Jerusalém tinha sido feito de pedra calcária. E a geografia, por mais moderna que ela seja, ela aponta e aprova que a pedra calcária, quando leva fogo, perde a consistência. Acabou, não tem mais jeito. Fim. É aqui o contexto que eu quero trazer para os nossos corações desta tarde. Aleluia! Aleluia, Jesus! Reconstruir quando ninguém acredita. Reconstruir quando todas as possibilidades são contrárias. Reconstruir quando todo mundo olha para nós e diz: ele era, mas agora acabou. Ela era uma bênção, mas ninguém dá mais nada por ela. Agora é que é agora. Ela ia gravar, mas acabou a esperança. E não tem nada, não tem mais consistência. Não dá, né? Mas por que não dá? As pedras estão queimadas. Aí Neemias olha para ele e diz: está aqui o meu plano de reconstrução. Olha para quem está ao seu lado e diga: eu trouxe o meu plano para reconstruir. Você vai me ajudar? Neemias, não dá certo. Aí Neemias olha para ele e diz: o Deus dos céus
nos fará prosperar. A mensagem que Deus tocou no meu coração quando eu meditava no tempo. Eu estou aqui nesta tarde como profeta de Deus. E Deus dizia: diga na minha igreja que eu vou estar ouvindo mesmo que ninguém acredite. Diga que nesta tarde, diga ao meu povo que eu vou levantar um caído, que eu vou dar sustentação quando ninguém mais acredita. Porque não dá esperança que eu deixo no perdido, deixo que não haja mais consistência. O que eu tenho dado por este Brasil pela misericórdia de Deus. Só para você ter ideia, eu estava pregando em um congresso de jovem. E quando eu pregava cerca de uns 15 minutos para concluir, no meio da igreja levantou um irmão, apaixonado. E ele começou a fazer rebotilho no meio da igreja, e aí a mocidade pegou fogo. Aí eu estava no púlpito, os presbíteros levantaram. Pastor, o que é aquilo? Não está vendo ele fazer isso? E aquele senhor veio rodando, gritando, falando, e o mistério chegou no púlpito, pegou na minha beca. E eu pregava uma mensagem que falava sobre a restauração dos sonhos. E quando eu chegava naquele dia, ele pegou na minha beca e gritou em mistério: pastor, eu preciso falar com o senhor. Tirou-me do púlpito e levou para a secretaria. Quando eu cheguei na secretaria, ele pôs a mão na cintura e puxou o revólver 38 com 6 balas. Era um diabo daquela igreja. Era um diabo. Ele disse: pastor, acabaram com a minha história, pastor. Ninguém acredita mais em mim. Eu estou servindo de palhaço aqui toda essa manhã. Eu disse: eu vou pegar esse revólver, vou matar 3 crentes e vou dar um tiro na minha cabeça. Mas ele disse: quando eu estava pronto para me levantar para fazer isso, eu sei que Deus ainda acredita em mim mesmo quando ninguém acredita. Pegou o revólver, colocou na minha mão e disse: faça o que o Senhor quiser. E hoje está tocando fogo lá na cidade de Brasília.
o inferno quer ou não, eu vou recomeçar. Não importa, escute, serva de Deus. Você não é super crente. Você não é super crente, meu irmão. Você não é nenhum super-herói. Você é sujeito à falha. E tem falha que a gente comete, que a nossa história tem coração fica aqueles povos que ninguém diz não tem mais jeito, mas com Deus tem. Eu sempre viajo com os bilhetes no bolso. Pastor, eu não aguento mais. Eu não sei mais por onde recomeçar. Deixa eu te dar uma receita. Quando você chegou aqui, talvez desestimulado. É verdade. Eu quero te dizer que pelo menos uma vez por mês faça isso. Você que chegou aqui achando que Deus não podia fazer mais nada. Todo dia você vai, pelo menos uma vez por mês, leia o capítulo da Bíblia. E vá na banca de revista, ou em qualquer padaria, ou aonde tiver um jornal, compra um jornal. Você lê a Bíblia, de manhãzinha, e lê o jornal. Agora não vai ler a primeira página não, que fala de polícia, de acidentes, esporte, você vai ficar frustrado. Também não vai para a página de classificado, você vai lá para a página de obituário, que é aquela página de falecimento, está lá a cruzinha. Pega o jornal, você que está desacreditado. Aí você vai lá ler aquela cruzinha, morreu antes fulano de tal. Morreu ontem à noite Maria das Tantas. Morreu na noite tanto fulano de tal. Você vai lendo. Quando chegar no final, se o seu nome não tiver, dê um pulo, porque Deus ainda pode fazer muita coisa. Sabe por que Deus pode fazer? Porque você está vivo. Então balança quem está do lado e se anima. Porque você pode reconstruir, porque você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. E Deus pode fazer alguma coisa. Quando chega na metade, quero terminar. Quando chega na metade, aí vem os inimigos. Sabe por que tem urgência no muro? Porque com o muro caído, o inimigo entrava e saía a hora que queria. Com o muro derribado, o pecado, a prostituição estava dentro de Jerusalém. E o inimigo não queria que o muro fosse feito. Quando eles chegaram na metade, aí chegou o Sambalate e disseram: eu não acredito. Eles estão reconstruindo então. Vamos lá. Olha o que ele faz. Ele chama o exército de Samaria. Sambalate já chama Jessé, que fazia parte da Filístia. Chama Tobias, reúne todo o povo e vai para lá. Quando chega lá, ele diz: ele diz, eu quero ver. Quando eles olharam e viram que o muro estava sendo reconstruído com as pedras queimadas, aí eles disseram: será possível uma besteira dessa? Eles por acaso vão fazer ressurgir dos povos, dos muturos, essas pedras que foram queimadas, que não tem mais consistência, não servem mais para nada. Aí Tobia olha e dá uma gargalhada e diz: deixa eles construir, porque se ele construir de noite vem uma raposa, bateu no muro, o muro cai. 52 dias. Depois de 52 dias, sabe o que foi que sobrou para os inimigos? A Bíblia diz que eles ouviram um grito de glória. Aleluia. E disseram: que é isso? Disseram: é o culto de ação de graça que construiu teu plano. Por quê? Porque os muros estão em cima e eu construí e vai ter essa luz de novo. E agora ninguém pode mais comer. Tem agenda aí, se não tem, olha para a palma da mão. Compre melancia que eu gosto. Peça autorização do pastor e pode me chamar. Agenda aí um culto de ação de graça. Agenda aí um culto de ação de graça. Porque nesta tarde é noite de reconstruir a história.
Eu quero que você repita isso 3 vezes comigo. Diga: eu estou recomeçando. Estou recomeçando. Com as pedras que foram queimadas. Com as pedras que foram queimadas. Parece impossível. O que é isso, pastor? Eu volto a dizer: quando ninguém acredita mais, só sobrou os laços. A pancada foi tão grande, a calúnia foi tão grande, a decepção foi tão grande, que você não encontra mais solução. Mas é com esse pouquinho de pó que está lá dentro que nesta tarde Deus vai te levantar. Quem tem chamada de Deus aqui, fica em pé. Quem tem os pés na mão de Deus, fica em pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para mim. Na antiga Palestina, deixa eu te dizer algo. Eu gosto desse testemunho, dessa contexto histórico. Nós estamos falando de história. Na antiga Palestina, as pessoas que eram menos favorecidas sofriam muito. Porque quando morria um parente, eles não podiam ir comprar uma pedra, uma tumba na pedra, nem na rocha. E os seus cadáveres eram jogados no vale. Corriam, jogavam no vale. Só que os judeus tinham uma coisa muito bonita. 3 dias. Eles acreditavam que Deus podia fazer alguma coisa e trazer de volta uma história. 3 dias. Então eles jogavam de fundo lá no vale. E no outro dia ia lá. É o primeiro dia. Quando chegava lá, olhava para o cadáver. Quem estava em cima do cadáver era o corpo. E o corpo arrancava os olhos. E voava. Aí o parente olhava para o outro e dizia: mas Deus ainda pode fazer alguma coisa. Só falta buscar o primeiro dia. Ele pode tudo. No segundo dia, eles chegavam. E quando olhavam, estava a águia. A águia comia todas as vísceras do ouro. Eles olhavam para o outro e diziam: mas ainda falta uma noite. Quando dava a noite que eles iam para casa, chegava uma hiena. E a hiena lambia toda a pele, só deixava o esqueleto. Quando eles chegavam de manhã, só estava o esqueleto. Era o último dia. Aí chegava a ave de rapina, chamada quebrantoso. O quebrantoso chegava, pegava o esqueleto, voava com ele. Quando chegava em cima, na maior altura, soltava o esqueleto. O esqueleto caía, se quebrava. O quebrantoso descia e comia o tutano. E não sobrava mais nada. Aí um olhava para o outro e dizia: acabou. Acabou o terceiro dia, não há mais esperança. Pedras queimadas. Deixa eu conjecturar. Um dia, Jeová disse: filho do homem, vem cá. Vamos ali, Ezequiel. Aí Jeová começou passeando na terra com Ezequiel. Quando chega à frente do vale, dá uma paradinha. O vale estava cheio de quê? Como era que estavam os ossos? Diga: sequíssimo. Nem tutano tinha. Nem mais esperança. A história tinha acabado. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: eu ainda posso fazer alguma coisa. Ezequiel, eu ainda posso trazer a história, a vida desses ossos. Escute, no mínimo, olhando pela ótica humana, Ezequiel teve a primeira visão. Deus me trouxe aqui para enterrar esses ossos. Já que estas famílias não puderam enterrar, Deus me trouxe aqui para enterrar esses ossos decentes. Dá um enterro decente. É a visão humana. Você lembra da viúva lá de Naim? Você sabe o que é morar numa cidade pequena? Eu morei 30 e quase 40 anos numa cidade pequena. O que a gente comia de manhã, o povo já sabia 8 horas da manhã. O que a gente ia comer no outro dia, já sabia. E naquela cidadela, aquela mulher tinha perdido o marido, já era discriminada.
história, irmãos. Aquele filho era a história daquela mulher. Era um projeto, era um sonho, era a credibilidade. E isso aborrecia muita gente. Isso ficava muita gente com raiva. Aí a morte veio e tira o filho. Aí talvez alguém diga, agora deu. Era isso que eu estava esperando. Vou no mercado, vou comprar uma pétala de rosa e vou fazer questão de jogar em cima do caixão. Outros diziam, eu vou fazer questão de jogar o primeiro baile de guerra. Não tem mais jeito. Só que Jesus ia passar. E quando Jesus disse, levanta, o menino levantou. Filha, toma de volta a tua história, os teus sonhos. Olhe para quem está ao seu lado e diga, se alguém pensou que ia sepultar os meus sonhos, que ia enterrar os meus projetos, que ia jogar pétala de flores e de fruto em cima da minha história, diga, quebrou a cara, porque nesta tarde eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Que eu não tenho costume de fazer. Glória a Deus. Alguém vai me ouvir. E eu só quero ouvir de você, diga hoje. Eu estou recomeçando a minha história. Diga para quem está ao seu lado, tem jeito. Diga, já são 4 dias, ainda tem jeito. Deus disse, Ezequiel, profetiza. Profetiza, Ezequiel. Eu vou fazer algo aqui, irmãos. Escuta, eu não sou, com todo respeito, carinho e admiração, eu não sou itinerante. Eu não vim aqui para emocionar ninguém. Eu dirijo uma igreja que tem simplesmente 40 ovelhas, 2 presbíteros ao meu cuidado, e uma igreja de 500 membros. Eu não preciso emocionar ninguém, pois eu sei o que significa a púlpito da igreja. Mas eu vou fazer algo aqui, irmãos, que Deus está me mandando. Você vai fazer o que eu vou fazer. Procura uma pessoa do mesmo sexo. Só se for marido e mulher. Se não for, procura uma pessoa do mesmo sexo que o seu. E você vai fazer o que eu vou fazer. E quando você fizer, você vai profetizar e vai dizer, tem jeito.